Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Eu costumo dizer que nós precisamos acompanhar as empresas. Invista em poucas e boas empresas e acompanhe-as. Como fazer isso? Um dos primeiros passos que nós devemos dar é exatamente acompanhar os resultados trimestrais que essas empresas divulgam. E vamos aqui hoje repercutir os resultados do terceiro trimestre. Estamos já por iniciar a temporada de balanços do quarto trimestre. Mas vamos refletir sobre os números divulgados por esta empresa, porque ela faz parte dos nossos estudos e queremos, portanto, compartilhá-la com vocês. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui com vocês essa entrevista. Vê aqui o lucro operacional, na ausência do lucro líquido, o lucro operacional que foi de alta de 137,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, a pouco mais de 957 milhões de reais. O EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, com uma alta de 67,7% a 1 bilhão e 600 milhões de reais. E na próxima tela temos a receita líquida, que foi recorde para a Azul, de 4 bilhões e 900 milhões de reais, com uma alta de 12,3%, e a margem EBITDA, que é justamente a relação, da receita com o lucro, ficou em 31,6%, com uma alta de 10,4 ponto percentual. E nós já estamos aqui conectados com o Alex Malfitani, que é CFO da Azul, para comentar um pouco mais desses resultados. Alex, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Por Dentro dos Resultados e obrigado pela sua disponibilidade nesse dia de agenda cheia aí para vocês. E falar com a sua audiência. Alex, os resultados completos do terceiro trimestre devem ser divulgados no próximo dia 30 de novembro. Antes de começar a falar dos números, eu gostaria de pedir uma explicação rápida para os nossos espectadores sobre os motivos que impossibilitaram a Azul de entregar o balanço completo e auditado dentro do prazo. Tá ótimo, Michel. E eu agradeço também a oportunidade de poder falar sobre isso. Normalmente, né, uma informação como a de hoje, que é o relatório trimestral da empresa, você não faz uma auditoria, necessariamente, no sentido técnico da palavra, mas os auditores independentes fazem uma revisão do resultado. Para isso, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, dá um prazo de 45 dias. A gente terminou no dia 28 de setembro de assinar todos os contratos relativos ao plano de otimização de capital que a gente vem executando aí ao longo de todo esse ano de 2023. Foram centenas de contratos, meio que encompassando quase todas as aeronaves da nossa frota, mais os acordos com todos os nossos fornecedores. Além disso, no terceiro trimestre, a gente ainda fez 3 trocas de dívida, né, emissões de dívidas antigas que foram trocadas, né, por dívidas novas. A gente teve que fazer a emissão dessas dívidas novas e mais uma nova emissão. E tudo isso tem que ser contabilizado, tem que ser revisado, né, e nesse prazo, vamos dizer, de 45 dias, ou 47, contando a partir do dia que a gente terminou de assinar todos esses contratos, apesar de todos os nossos esforços aí, nosso time de contabilidade e os nossos auditores também fizeram um trabalho muito intenso para a gente tentar cumprir o prazo, mas não foi possível, e a gente preferiu, né, fazer essa postergação para ter certeza realmente que a gente vai olhar no detalhe todos os impactos contábeis dessa reestruturação. Essa reestruturação foi muito boa, muito positiva e inédita também. Nunca, né, no nosso conhecimento, uma empresa fez uma reestruturação tão abrangente, num prazo tão curto, de maneira amigável, comercial, sem ter que passar por um processo judicial. Mas a contrapartida disso é que a contabilização disso ficou desafiadora para a gente fazer dentro de um período de revisão limitada dos resultados, né? Então a gente vai tentar terminar isso o mais rápido possível. A gente estima que dá para fazer isso até o dia 30. Se der para fazer antes, a gente vai fazer. Se não der, a gente também comunica com o mercado, como a gente sempre fez. Essa é uma explicação super importante de ser dada, apesar de que aparentemente não trouxe qualquer ruído em relação ao balanço, muito pelo contrário. A gente vê hoje as ações da Azul crescendo muito por conta dessa receita que vocês apresentaram aí no terceiro trimestre de 2023, de acordo com os analistas. Por sinal, né, Alex, de um tempo para cá, a empresa tem subido aí no conceito dos analistas, acompanhando essa recuperação operacional ao longo desse ano de 2023, né, já ultrapassou inclusive outras companhias da América Latina na preferência de algumas casas de análise. Bom, a receita da Azul teve esse crescimento de 2 dígitos, né, no terceiro trimestre de 2023, até bateu um recorde, com tarifas, em média, 5,3% mais caras do que a do mesmo período do ano passado. É interessante observar que o crescimento é ainda muito mais pujante comparado com o terceiro trimestre de 2019, antes do início da pandemia, né? Crescimento de 62,1% de receita com tarifas, de 62,1% de receita, com tarifas 50% mais caras. Na visão de vocês, existe um pico para preços de passagem? Se sim, a Azul teria espaço para continuar elevando tarifas? Essa é uma pergunta interessante, inteligente, que a resposta, a maneira que a gente imagina, primeiro é que o cliente é que vai determinar isso, né? O cliente voa porque ele vê valor no serviço que a gente presta, ele tem a necessidade de, né, se locomover, de se conectar, de visitar cliente, de visitar família, de resolver algum problema, né? E cada cliente, quando voa, faz uma avaliação de se
aquele voo, aquele serviço que a gente está prestando, vale o preço que a Azul cobra e também vale o tempo, né, que o cliente está se dedicando ali para aquela viagem, né? Então, no fundo, é uma decisão muito pessoal, muito individual e muito difícil da gente prever quanto que é esse limite, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a pressão de que a gente, como uma empresa de capital aberto, num setor que é muito intensivo em capital, né, para você ter uma ideia, uma aeronave custa aí, uma única aeronave, na casa de centenas de milhões de reais, um avião só, né? E a gente tem aí 180 aeronaves. Então, tudo isso demanda capital, tudo isso demanda combustível, a gente gasta bilhões de reais por ano em combustível, a gente gasta bilhões de reais por ano em salários, né? Então, existe um custo para a gente prestar esse serviço, e enquanto a gente enxergar que o cliente está disposto a pagar, né, a tarifa que viabiliza a prestação desse serviço, é aí que o negócio fica sustentável, que é o que a gente quer e que a gente imagina que é também o que o cliente quer, porque, né, o transporte aéreo é algo muito essencial num país de dimensões continentais como o Brasil, onde a malha viária às vezes não é boa, ou às vezes é cara, né, e as próprias distâncias exigem um tempo muito longo de deslocamento. Então, é realmente um serviço essencial e que, ao mesmo tempo, tem seus desafios operacionais, como eu falei, né? Então, no fundo, é uma intersecção entre todos esses fatores, todas essas variáveis, né? Mas, no fundo, é realmente o cliente que vai dizer se ele está disposto a pagar o preço da tarifa que é necessário para a gente continuar prestando serviço, continuar crescendo, continuar investindo, continuar pagando as dívidas que a gente acumulou durante a pandemia e tudo mais. O governo, inclusive, convocou as aéreas, né, para conversar a respeito desse preço das tarifas, porque, enfim, acabou, inclusive, impactando bastante aí os últimos índices de inflação. O que vocês esperam com esse diálogo com as autoridades, Alex? Imagino que levar muito também nessa situação que você acabou de descrever, né? As conversas que a gente tem tido, no geral, são encorajadoras, porque elas entendem o contexto total da indústria, né? Todas as empresas no Brasil que prestam esse serviço, as três grandes que representam aí mais de 90% da capacidade do mercado, são empresas públicas que publicam e divulgam as suas demonstrações financeiras. Então, dá para o mercado, dá para o governo, dá para o próprio cliente saber, né, para onde está indo o dinheiro da tarifa dele. E a verdade é que está indo para tudo aquilo que a gente falou, né? Para o capital que é necessário para investir na aeronave, no combustível, que é o nosso maior custo operacional, salário, manutenção, taxas de aeroportos, né? É uma operação complexa. Então, o governo, uma vez que vê esses números, ele percebe que, na verdade, a tarifa está alta não, né, por um motivo, vamos dizer, de ganância das companhias aéreas, mas por um motivo de necessidade mesmo. E aí, eu acho que todo mundo está envolvido nesse diálogo, está fazendo a pergunta certa, de que por que é tão caro operar no Brasil? Por que a gente não consegue oferecer tarifas mais baixas, quando é o que a gente gostaria, né? Um dos grandes motivos que a gente começou a Azul, eu estou aqui desde o começo, a gente vai completar 15 anos agora em dezembro, né? Quando a gente começou a Azul lá atrás, a gente viu um potencial muito grande para o mercado de aviação brasileiro. A gente quer que muitos brasileiros viajem. A gente tem aí, está rodando nas casas mais ou menos de 100 milhões de embarques por ano, né? Só que esses 100 milhões de embarques não são 100 milhões de brasileiros individuais, não são 100 milhões de CPFs. A gente estima que é algo como 15 a 20 milhões de CPFs que acabam viajando muitas vezes, porque só uma viagem de ida e volta já são 2 embarques. Uma viagem de ida e volta com conexão são 4 embarques, né? Então, no fundo, não existem muitos indivíduos voando no Brasil, e o que a gente quer, e o que o governo quer, e que eu acho que o brasileiro quer também, é que cada vez mais gente possa voar. Mas, para isso, a gente tem que ir na causa raiz e entender o que é possível no Brasil, onde é que está o mato alto, onde é que está a oportunidade. Então, a gente não vê isso como uma discussão, né, uma reclamação, mas sim como né? um conjunto de stakeholders, né, um conjunto de pessoas interessadas, tentando buscar a causa raiz de como a gente faz para diminuir o custo de operação no Brasil, para poder diminuir as tarifas e para poder transportar mais brasileiros. A companhia aérea, inclusive, transportou 7 milhões e 800 mil passageiros, aproximadamente no terceiro trimestre. Foi algo como 7% a mais que o registrado um ano antes. O RPK, que é aquele indicador que mede o número de passageiros pagantes por quilômetro voado e indica a demanda por voos, cresceu 12%. Explica pra gente, Alex, o que é que deu impulso para esses números especificamente. A gente acredita muito que é o modelo de negócio da Azul, tá, Mitchell? A gente tem uma malha muito única, muito exclusiva no Brasil. A gente voa para destinos que são diferentes do que as outras companhias aéreas voam, né? Então, só para você ter uma ideia, começa pelo número de destinos que a gente atende. A gente voa para aproximadamente 160 destinos, enquanto que os nossos concorrentes voam para 50 destinos. Então, existem vários destinos no Brasil que só a Azul consegue atender. E a parte bacana disso é que esses destinos costumam ser destinos de alto potencial de crescimento, né? A verdade é que, óbvio, que São Paulo, Rio, Brasília, essas cidades são grandes, mercados enormes, com muita demanda, mas que eles tendem a crescer abaixo da média do Brasil. Então, quando você olha a média do crescimento do PIB do Brasil, em termos percentuais, essas cidades mais maduras, mais desenvolvidas, crescem menos que a média. E onde a gente vê um alto grau, um alto índice de crescimento é em outras regiões do país, né? É o Centro-Oeste com o agro, é o Nordeste, né, com todo o desenvolvimento de indústria, turismo. Então, tem vários setores que estão se distribuindo pelo Brasil, crescendo bastante, né? Antigamente, né, se a gente talvez tivesse a carteira típica de um investidor do Infomoney 20 anos atrás, provavelmente teria uma concentração absurda em São Paulo e Rio. Essa concentração ainda existe no Brasil, mas já pulverizou mais. Já existem outras empresas espalhadas pelo Brasil. Com isso, existe demanda por transporte aéreo em outras partes do Brasil. Então, a Azul acabou se beneficiando dessa estratégia de ir buscar o Brasil que cresce, de ir buscar esses destinos menos maduros, né? Então, com isso, a gente conseguiu ter uma das recuperações de demanda mais rápidas de todo o mundo.
O Brasil teve uma recuperação de demanda muito rápida e dentro do Brasil a Azul teve a recuperação de demanda mais rápida da indústria da aviação. E aí isso se traduz em índices como os que você mencionou, Mitchell, de crescimento de demanda, né, seja por RPK, né, ou por número de clientes. Tudo isso mostra que os mercados que a Azul cresce, que a Azul atende, crescem a taxas mais altas que a média. Como é que fica a disciplina de capacidade de vocês diante de uma demanda crescente, né? Ampliar essa capacidade hoje, ela depende mais da entrega das aeronaves que estão atrasadas, ou a companhia talvez ainda não tenha se convencido de que a demanda é consistente o bastante para ampliar a oferta? Esse é um dos desafios do setor, Mitchell, porque quando a gente pega uma aeronave, primeiro a gente tem que pedir essa aeronave com anos de antecedência. Né? Uhum. Às vezes você faz uma encomenda com o fabricante, onde você vai receber aeronaves começando, por exemplo, se você for hoje na Airbus, eu acredito que você vai receber a aeronave a partir de 2027. Né? E aí você vai fazer uma encomenda de várias aeronaves, você vai ter aeronave chegando em 28, 29, 30, né? Quer dizer, então entrando na próxima década. Né? Então isso é um grande desafio de você tentar prever quantas aeronaves você vai precisar daqui a 5, 10 anos. Né? Além disso, quando você pega a aeronave, normalmente, no modelo de financiamento que a empresa mais usa, que é o arrendamento operacional, a gente se compromete a ter aquela aeronave por 12 anos. Né? Então, eu estou tendo que decidir que eu vou receber uma aeronave no ano que vem e vou ficar com essa aeronave de 2024, né, até 2026. Então, desculpa, 2036, 12 anos. Né? Então, é um desafio você tentar prever a demanda. Então, você às vezes realmente fica um pouco, você analisa bastante, você calcula bastante antes de tomar esse comprometimento, antes de tomar essa decisão de pegar uma aeronave a mais. Mas a gente, como eu falei, como a gente atende o Brasil que cresce, a gente tem uma perspectiva razoável, uma boa visibilidade de como que cresce essa demanda, então a gente consegue, né, prever com uma razoável precisão quantas aeronaves a gente vai precisar. Aí entram outros desafios, que é o desafio de cadeia de suprimentos, que a maior parte dos fabricantes de aeronave está sofrendo hoje. Né? Tanto os fabricantes de aeronaves como os fornecedores deles são os fabricantes de motores, todos eles acabam tendo algum desafio de suprimento, algum desafio de tecnologia, tem muita tecnologia nova de motor, que é muito boa, muito segura, muito eficiente, mas esses motores estão precisando de manutenção com uma frequência mais rápida do que foi prometido. Então você tem que parar o avião, tirar o motor, colocar o motor reserva, levar esse motor que você tirou do avião para uma oficina, esse motor fica algumas semanas numa oficina especializada para fazer a restauração. Então, é um processo complicado que acaba determinando o que vai acontecer de capacidade. Agora, do ponto de vista do investidor, que é a disciplina de capacidade que você falou, né, Mitchell, isso é muito importante porque o setor é muito... Se você aumenta a capacidade, o custo marginal para você encher um assento que está vazio é muito baixo. E aí que pode acontecer uma dinâmica não muito positiva no mercado. Se você tem muita capacidade no mercado, aí todo mundo começa a reduzir tarifa e isso pode levar a uma rentabilidade ruim para a indústria. Mas isso é uma das boas notícias que o setor tem hoje em dia, é de que, primeiro, todo mundo está sendo muito disciplinado. Né? Todos os agentes desse setor estão buscando rentabilidade e geração de caixa, né, e mantendo uma disciplina tanto de precificação como de capacidade. Além disso, mesmo se alguém quisesse ser indisciplinado, o próprio fornecedor vai dificultar isso hoje, porque o fornecedor não tem aeronave para entregar, não tem motor para entregar. Né? Então, a gente vê uma dinâmica realmente muito construtiva para o mercado nesse momento, onde a gente pode contar com essa disciplina continuando. Alex, eu vou pedir para você explicar para a gente como é que estava o cronograma de entregas aí na Azul, previsto para este ano, como é que ficou depois dos atrasos, só para a gente entender melhor a magnitude dessa situação. Desde que a gente começou a retomar esse processo de transformação de frota, né, que a gente fala que à medida que aeronaves mais antigas saem da frota, porque o arrendamento delas vence, a gente traz aeronaves novas no lugar. E a gente também acaba crescendo a frota um pouco porque o mercado brasileiro cresce. Né? Então, normalmente, você tem um certo ritmo de entrega de aeronaves. Né? E a gente falou que no ano que vem, por exemplo, de aeronaves Embraer, a gente vai receber praticamente uma por mês. Né? Vão ser 13 aeronaves Embraer. Desculpa, vão ser 13 aeronaves Embraer ao longo do ano, né? Quase que uma por mês. Agora, o que acontece é que, como eu falei, todos os fabricantes estão com desafios de cadeia de suprimento, às vezes eles acabam atrasando essa aeronave. Então, não é que ela atrasa por muito tempo, ela atrasa, às vezes, por 15 dias, um mês, até 2 meses. Né? Mas, mesmo assim, isso traz um impacto grande de capacidade, porque cada dia que a aeronave não chega é um dia de aeronave que eu não posso vender. Né? Então, aquela capacidade da aeronave que eu iria voar num dia, ela não existe, né? E aí, se eu estava pensando em receber X aeronaves num ano, e acabo recebendo menos, aí isso acaba impactando a minha capacidade. Quando você vai ver no longo prazo, eu vou receber o mesmo número de aeronaves, mas cada aeronave está atrasado em algo como 2 a 6 semanas. Né? Aí depende da época do ano, depende do fabricante. A Embraer, em média, está tendo uma velocidade maior, uma aderência maior das datas de entrega do que os outros fabricantes, o que é bom, porque a gente é um grande cliente da Embraer e um grande fã do produto deles também. Então, na prática, assim, vamos dizer, se dentro de um ano você acha que você vai receber 12 aeronaves, mas uma aeronave atrasa um mês, você acaba recebendo só 11 aeronaves naquele ano, né? E aí isso normalmente vai impactar a cadeia por muito tempo, porque como a gente mencionou, existem fabricantes de aeronave hoje que já estão até começando a avisar de que podem existir atrasos em 2026, 2027. Quer dizer, eles acham que esse fenômeno de desafio de cadeia de suprimentos, de falta de capacidade de entrega de aeronaves, vai durar ainda por vários anos. Para nós, é um pouco o ajuste que a gente fez no guidance de capacidade que a gente tinha para o ano, né? Que a gente reduziu um pouquinho. Né? Então, é algo na casa aí dos 3% de capacidade, quando você vai ver o total do ano, esses atrasos, combinado um pouco também com o fato de que o combustível está um pouco mais alto do que a gente gostaria. Normalmente, quando o combustível está alto, tem alguns voos que não fazem sentido a gente nem vender. Né? Então, a gente já planeja voar menos, porque o combustível está mais caro, com isso a gente também reduz capacidade. Então, esse ajuste aí, de mais ou menos 3% de capacidade que a gente deu no guidance para esse ano, é uma combinação desses dois fenômenos, os atrasos das entregas de aeronave e o fato de que o combustível alto me leva a voar um pouco menos.
Essas aeronaves da Embraer que vão ser entregues no ano que vem, né, você mencionou 13, que aí seria realmente um ritmo de uma por mês. Algumas delas estavam previstas para serem entregues nesse ano de 2023, Alex, e foram passadas para o ano seguinte. Só para a gente ter uma ideia do quanto vocês receberam, por exemplo, este ano, né? Eu li que chegou um modelo E2 recentemente, né, para vocês. Chegou. Eu acho, Mitchell, só dar uma ordem de grandeza, o número pode. Tudo depende do que você mede, né? Porque esses números são muito dinâmicos, depende de quando você tira a fotografia e aí como você compara, esse número pode mudar. Mas, assim, grosso modo, eu acho que a gente esperava receber de 3 a 5 aeronaves a mais esse ano do que a gente acabou recebendo. Eu acho que no ano que vem a gente hoje está planejando receber mais ou menos o que a gente queria. Eu acho que poderia ter uma possibilidade, se a gente tivesse visto talvez um petróleo um pouco mais baixo, o dólar um pouco mais baixo, a gente tentar aumentar esse número de entregas em 13 que a gente vai ter. Agora, esse ritmo de praticamente uma aeronave por mês já é um ritmo bem intenso de recebimento de aeronave. O processo de recebimento de aeronave é um processo que demanda muito trabalho, muita negociação, precisa financiar a aeronave, precisa fazer um recebimento técnico, vistoria, importação, né? Então, assim, você não vai também trazer 3 aeronaves por mês, 4 aeronaves por mês, isso é um ritmo muito alto, né? Mas que para o ano de 2024 a gente meio que adequou. Como eu falei, é mais o caso de que a série de aeronaves que iam ser entregues, ela acaba sendo empurrada para a direita, né? Então, eu acho que o maior impacto que a gente teve foi no ano de 23 e a gente espera que no ano de 24 o impacto não seja muito diferente daquilo que a gente havia planejado originalmente. Você falava que esses atrasos em termos de tempo, eles não são tão dramáticos assim, mas representam, né, querendo ou não, perdas diárias ali de capacidade. Vocês calculam financeiramente qual é o impacto disso? Quanto que, por exemplo, a companhia deixa de faturar com esses atrasos, Alex? A gente calcula, mas às vezes é mais uma curiosidade, né? O que a gente faz a cada momento é tentar agir naquilo que está sob nosso controle, que a gente tem capacidade de atuar para maximizar a rentabilidade da empresa, maximizar o crescimento, né? Então, algumas coisas são condições de contorno, né? Algumas coisas são, o dólar é dado, não sou eu que determino, o preço do petróleo é dado, não sou eu que determino, e muitas vezes a capacidade do fornecedor de entregar a aeronave também é algo que a gente não consegue atuar muito. A gente tem um relacionamento muito próximo com os fornecedores e tenta trabalhar com eles para, no mínimo, pelo menos saber se vai ter um atraso, a gente saber desse atraso com o máximo de antecedência possível, né? Porque, por exemplo, eu já estou vendendo assentos em voos para setembro de 2024, né? E provavelmente alguns desses assentos que estão no meu sistema para setembro de 2024 são de aeronaves novas, né? Aí eu começo a vender esses assentos, vou vendendo, vou vendendo, vou vendendo. Se chegar no dia da entrega da aeronave e o fornecedor falar, não vou entregar mais, isso vai causar um impacto nesses assentos que já foram vendidos, né? Então, o que a gente mais busca realmente, óbvio que rentabilidade é muito importante até para sustentabilidade do negócio, mas a gente quer tentar evitar também a inconveniência para o cliente, né? De eu ter oferecido um assento para ele e no final aquele avião não aparece e eu não consigo prestar aquele serviço que ele contratou. Esses atrasos, Alex, podem chegar a impactar algumas parcerias, como a que a Azul fez com a Amazon, né, que foi ampliada recentemente, já que, por exemplo, o transporte é feito por aeronaves da frota regular da companhia? Isso a gente também tenta planejar e mitigar, né? Que se for o caso, se a gente tem né, o que a gente quer, o exemplo que eu dei de vender uma passagem, né, para um cliente que não quer ficar no chão por falta de aeronave, é a mesma história para os nossos clientes da Azul Cargo, né? No momento que eles contratam aquele transporte, eles querem ter certeza de que eles vão receber. E a gente tem um nível de atendimento de serviço muito alto na Azul Cargo. Basicamente, a gente promete que, né, X% das entregas vão ser feitas dentro de, por exemplo, 48 horas, né? E aí eu preciso ter todo um planejamento aqui do lado na empresa, nosso pessoal operacional, nosso pessoal de cargas, para entregar essa garantia que a gente deu para o cliente. Então, é bem análogo, né? A tua pergunta faz todo sentido, porque é bem análogo, porque a mesma confiabilidade que a gente quer prestar para o serviço para o cliente que está viajando, ele mesmo, é o que a gente quer prestar para os clientes da Azul Cargo. Até porque isso, para quem é operador de e-commerce, o prazo de entrega, às vezes, é a decisão entre comprar e não comprar, né? O e-commerce está crescendo. Antigamente, você morava fora de São Paulo, você demorava 2 semanas para receber uma compra online, né? Hoje a gente já tem, acho que mais de 2.000 cidades no Brasil, onde a gente entrega em menos de 48 horas. Então, o cliente do e-commerce também está mais disposto a comprar por causa dessa promessa de entrega em 48 horas. Então, a gente também tem que fazer todo um planejamento para garantir essa entrega. E quais são as alternativas que a Azul tem hoje para driblar esses atrasos na entrega da aeronave, né? Participando da coletiva de imprensa, por exemplo, da empresa concorrente, um mês atrás mais ou menos, você falou muito sobre ampliar horas de voo, voar mais horas. E vocês, qual é a estratégia? Eu me lembro na coletiva que a gente participou agora, os jornalistas participaram agora há pouco com a Azul, o John falando, inclusive, da disponibilidade de motores, né, extras aí para manutenção. Não sei se isso faria parte aí desse cardápio de alternativas que vocês utilizam para lidar com esses atrasos. Sem dúvida. Existem aeronaves reservas, né? Então você talvez tenha uma frota de 100 aeronaves, mas você só coloca 95 para voar, por exemplo. Você deixa 5 ali de backup. Isso tem um custo, obviamente, né? E você sempre tem aeronave de reserva, mas quando o cenário externo está mais indefinido, né? Talvez você tenha que aumentar esse colchão de aeronaves reservas, que aí aumenta o custo, né? E principalmente no momento de demanda, que é quando você quer voar, você tem que ter mais aeronaves de reserva, é algo doloroso, né? Existem os motores reserva também, né? Então, se o problema é justamente o fato de que motores estão sendo removidos da asa mais cedo, você pode substituir isso com um motor reserva.
Isso toma um certo tempo, né? Tem toda uma técnica para fazer isso, mas é uma das possibilidades. Então, hoje também a gente tem um índice de motores de reserva muito mais alto do que a gente teria se esses problemas de supply chain não tivessem acontecendo. Né? Às vezes você faz parcerias também, né? Se você tem empresas que voam no mesmo lugar, né? Você pode tentar fazer uma parceria, que é, se eu tiver um problema e você não tiver, a gente, né, faz essa troca. Às vezes acontece isso, você reacomodar, por exemplo, um cliente num voo cancelado, no voo de uma congênere. Para Azul é um pouco desafiador, porque normalmente onde a gente voa, ninguém mais voa, né? Então essa ferramenta não é tão fácil de a gente usar como é para os nossos concorrentes. Né? Então tem várias ferramentas, práticas, procedimentos que você usa, no fundo, para tentar trazer esse alto nível de atendimento para o cliente, né? Que é isso que vai fazer o cliente continuar a voltar, continuar a comprar e a preferir a sua empresa. Ampliar horas de voo, não, Alex? Não sei se de repente num contexto de quarto trimestre, né, que é um período super aquecido para vocês. Sim, sem dúvida. O número de horas de voo que você vai fazer, ele também tem, vamos dizer, a sua equação, né? Um pouco é o nível de demanda, um pouco é também o preço do combustível, porque às vezes, né, você, por exemplo, se você voar poucas horas do dia, você com certeza vai voar nos períodos de pico. Você com certeza vai voar cedinho de manhã e no final do dia, que nesse momento as tarifas são mais altas, tem muita demanda, e você, mesmo com preço de combustível alto, consegue ganhar dinheiro. Né? Às vezes, aí aquela demanda mais sensível a preço, um voo no meio do dia, um voo no sábado à noite, um voo de madrugada e tal, a tarifa nesses voos acaba sendo um pouquinho mais barata, porque existem menos pessoas que querem voar nesses horários, né? Só que aí, como a tarifa é mais baixa, se o preço do combustível estiver mais alto, estiver muito alto, você talvez não vai voar tanto à noite ou no final de semana. Né? Aí, se o nível de tarifa sobe, ou se o preço do combustível cai, ou se o dólar cai, aí, de repente, esse voo no meio do dia ou à noite vai começar a ser viável. O preço do combustível caiu do ano passado para cá. Ele ainda está muito mais alto do que era pré-pandemia, está mais do que o dobro do que era pré-pandemia. Mas ele estava pior ainda no ano passado. Então, essa queda que teve no combustível do ano passado para cá realmente viabilizou alguns voos nesses períodos de demanda mais sensível a preço, então a gente realmente está aumentando também a hora de utilização da nossa aeronave. Então, no fundo, é tudo economia, né? Os seus ouvintes, aí, os seus seguidores devem ter entendido já bastante essa parte de oferta e procura, né? Então, o combustível sobe, a oferta cai. Mas se a demanda está alta, de repente o preço da passagem sobe o suficiente para a gente poder viabilizar um voo, e aí que o mercado vai encontrando o equilíbrio. Isso é dinâmico, acontece, né? Todo dia e tal, e a gente vai planejando e atualizando nosso planejamento à medida que esse cenário vai se materializando. Mas é interessante observar, inclusive na sua explicação, Alex, o quanto o preço do combustível define também as operações da Azul, né? O voo que vai sair, que não vai sair, que é o que gera a receita para a companhia também, né? Então, hoje, avaliando o preço do combustível, a oscilação do preço da commodity, o quanto vocês acreditam que existe um tipo de risco nesse custo para esse processo de recuperação da Azul que vem em curso aí, né, desde o final do ano passado? A gente sempre se preocupa mais, né, ou tenta mitigar mais aqueles fatores que estão fora, estão fora do nosso controle. Né? E para o setor aéreo, para a Azul, esses fatores são basicamente combustível, dólar e demanda. E existem algumas ferramentas que a gente pode usar, então a gente faz, por exemplo, o hedge de combustível, né, que é basicamente um seguro ali, né, de que eu travo, né, o preço do combustível, principalmente no período mais curto, para aquelas passagens que eu já vendi. Né, então, se eu já vendi aquela passagem, eu não vou poder tentar alterar o preço da tarifa daquela passagem. Né? Então, ali a gente tenta já travar também o preço do combustível para aquele voo que a gente vai fazer. Os voos que estão mais no futuro, como eu ainda não vendi muitos assentos naqueles voos, eu ainda tenho um poder de precificação. Se o petróleo subir, se o dólar subir, eu ainda consigo tentar repassar esse aumento de custo para a tarifa. Então, o setor como um todo acaba usando o hedge de petróleo como uma das ferramentas para se proteger dessa incerteza. O guidance de 2024, eu sei que vocês ainda estão trabalhando nele, mas eu queria saber se esses dois aspectos que fizeram com que as projeções deste ano fossem revisadas, né, combustível e atraso de aeronave, também impacta essas projeções que vocês estão fazendo para o ano que vem. Se pode começar a régua um pouco mais embaixo por conta disso que a gente por conta disso que vocês estão vivendo nesse momento, né, esses dois percalços, digamos assim. Principalmente essas variáveis que a gente falou de combustível, dólar e demanda, a gente tem que ter uma hipótese, né, que a gente tenta fundamentar em dados, em estimativas, em análise e tal, do que a gente pode esperar para o ano que vem em termos de níveis para essas variáveis. Né? E com isso a gente faz um certo planejamento. Mas aí, à medida que o ano vai se desenrolando, a gente vai ajustando esse planejamento, porque né, uma coisa eu sei, o dólar que eu acho que vai ser o ano que vem, o petróleo que eu acho que vai ser o ano que vem, não vai acontecer. Né? A chance da gente errar é muito alta, mas você tem que fazer esse processo de planejamento e você tem que tentar ter uma capacidade de reação, né, muito rápida. Né? E a gente espera nunca ter que passar por isso de novo, mas, por exemplo, quando a gente teve o ano de 2020, a gente achou que a gente ia crescer a capacidade em algo como 20%. Né? A gente está dando guidance bem mais baixo de crescimento para o ano que vem, mas no ano de 2020, comparado com 2019, a gente achou que ia crescer 20%. Né? E foi bem em janeiro, fevereiro começou a ficar meio estranho, em março a gente teve que fazer o contrário, a gente teve que ir de 900 voos por dia, que era a operação que a gente tinha no momento, para 70 voos por dia. Então, imagina a capacidade, a necessidade de ajuste que tem que fazer quando você acha que você vai voar 900 voos, mas de repente você tem que voar 70. Então, um exemplo extremo, a gente imagina que a gente nunca vai ter que fazer isso de novo, mas num
num movimento de intensidade menor, é isso que a gente acaba fazendo. O dólar sobe, o petróleo cai. Uma das coisas que também ajuda, né, para também não parecer que é tudo tão difícil assim, é que 90% das vezes, o Brasil sendo um país que exporta commodities, né, existe uma correlação negativa entre dólar e petróleo. Então, muitas vezes, quando o petróleo sobe, o real também se valoriza, né? Porque se o mundo está crescendo, demandando mais petróleo, provavelmente também está demandando mais ferro, mais soja, mais açúcar, mais laranja e tal, e aí você acaba tendo um efeito benéfico na moeda, né? Então, isso acaba também servindo como uma proteção aí, como um colchão para essa volatilidade. O pessoal também não achar que o negócio aqui é muito difícil de gerenciar. O setor é desafiador, é intenso, mas tem muita coisa aqui que o setor também desenvolveu, que é muito bacana. Alex, eu tenho uma última pergunta aqui. Como é que vocês têm acompanhado a evolução da reforma tributária? Já ficou mais claro quais podem ser os impactos, sejam bons ou ruins para a Azul? Mitch, eu acho que tem muito a ver com aquela pergunta que você fez no começo, dessa intenção conjunta, né, de indústria, governo e o próprio cliente, de ter mais clientes voando. E se um dos motivos que o cliente voa pouco no Brasil, voa menos do que voa no Chile, na Colômbia, no México, muito menos do que voa nos Estados Unidos, né? Se um dos motivos é o custo da viagem, você ter um impacto fiscal sobre a tarifa também vai piorar o problema, né? Então, desde o começo a gente viu que, com certeza, para o lado regional, existia já uma intenção de olhar com cuidado para o regional, porque o custo de operar em regional também é muito alto. Né? A gente chega a pagar o triplo por litro de querosene numa base remota do que a gente paga, por exemplo, em Campinas ou em Belo Horizonte, né? E o preço do combustível em Campinas e Belo Horizonte já é 30%, 40% mais caro do que é nos Estados Unidos, né? E aí o preço numa base mais remota acaba sendo o triplo do que é em Campinas ou Belo Horizonte. Então, se você ainda coloca uma carga tributária maior ainda em cima disso, aí com certeza o setor inteiro vai sofrer, e com isso o Brasil sofre também, porque o Brasil, com um país de dimensões continentais, como a gente falou, depende do transporte aéreo para gerar crescimento do PIB, gerar emprego, gerar negócios, gerar crescimento, né? Então, por mais que a gente compartilhe, né, que é óbvio que a reforma também tem que ter uma certa isonomia, simplicidade e tal, realmente, se você aumentar a carga tributária sobre o setor aéreo, você vai dificultar o acesso do transporte aéreo para mais brasileiros. Esse foi o Alex Malfitani, CFO da Azul, participando aqui conosco mais uma vez do Por Dentro dos Resultados. Alex, novamente, parabéns pelos resultados. Muito obrigado por sua participação aqui conosco nesta. Bom, aí uma apresentação de um CFO, ou seja, o vice-presidente financeiro da Azul, comentando os resultados do terceiro trimestre. Estude as empresas, acompanhe-as. Por isso devemos ter poucas e boas empresas, porque você deve ter em sua carteira, em seu portfólio de investimentos, uma quantidade que seja o suficiente para você poder acompanhar a cada mês, a cada bimestre, a cada trimestre, entendeu? Ao longo de um ano, de 2 anos, 3 anos, porque assim você vai poder estar consciente do que está acontecendo com aquela empresa, vendo se o que ela prometeu está sendo entregue, vendo se existe algum problema com o setor, alguma mudança de tendência, e você poderá, então, se posicionar de forma correta, ter estratégia para usar pontos de entradas e de saída. Se você fizer isso, você tende a ganhar. Estude as empresas, acompanhe-as. Você precisa estar a par de tudo o que está acontecendo. Você precisa acompanhar o que está acontecendo. Essa é a nossa tese, essa é a nossa experiência. E é isso que a gente orienta a cada um de vocês que quer investir em Bolsa de Valores e ter sucesso. Um forte abraço, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.